E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma atualização daquela lista dos celulares, dos melhores celulares até R$1.000. Então se você está pensando em comprar um celular nessa faixa de preço, fica até o final do vídeo para você saber certinho qual você deve escolher. Vamos lá pessoal, primeiro celular da lista que eu indico aqui. Infinix Hot 20. Eu nunca trouxe um celular dessa marca aqui para a lista do canal de celulares. Esse celular me surpreendeu muito. Isso porque ele já contém com um processador Dimensity 810 da MediaTek, que é um processador muito potente para a faixa de preço, 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento, tela Full HD de 120 Hz IPS LCD, que é muito boa para essa faixa de preço. Câmeras, uma de 50 megapixels na traseira e outra de 0,08 megapixels, que é basicamente para desfocar o fundo. E uma frontal de 8 megapixels. Lembrando que ele vai filmar aí a 30 fps em Full HD, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Em questão de bateria, ele vai seguir aquela média de sempre dos telefones dessa faixa de preço, que é de 5.000 mAh. Esse celular aqui, na minha opinião, ele se destaca muito pela tela e pelo processador, tá? Então são os grandes diferenciais dele, e o preço dele também tá muito bom. A gente encontra ele hoje na Kabum pelo valor aí de aproximadamente R$720 à vista. Indo para o segundo celular aqui da lista, já vamos aí para um Samsung, e eu indico muito esse celular. Eu já trouxe ele na outra lista aqui e agora ele inclusive deu uma baixada de preço, que é o Galaxy A05s. Lembrando, Galaxy A05s, não é o A05 normal. Esse celular, pessoal, ele já conta aí com um processador Snapdragon 680, que é o mínimo que você tem que ter para conseguir rodar seu celular, rodar as coisas aí tranquilamente sem travar muito. 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento. A gente tem uma tela Full HD PLS LCD de 90 Hz. Câmeras, a gente tem 3 sensores na traseira, que é um de 50 megapixels, um de 2 e outro de 2 também. Enquanto na frontal a gente tem um sensor de 13 megapixels. Lembrando que esse daqui ele filma em Full HD a 60 fps na traseira e Full HD 30 fps na frontal. Bateria, aquela mesmo esquema lá de 5.000 mAh, e nesse celular aqui o grande diferencial dele são a câmera, que filma 60 fps em Full HD na traseira, e é uma boa câmera também, e a frontal também é uma câmera boa de 13 megapixels, e também ele ter 6 GB de memória RAM, que é muito bom. A gente não encontra isso em celulares dessa faixa de preço, que inclusive ele tá aí na faixa dos R$792 hoje, no dia que eu tô gravando, no domingo. Terceiro telefone da lista, pessoal, Moto G54. Esse daqui é o Moto G54 da versão de 4 GB de memória RAM, porque a versão de 8 GB de memória RAM ultrapassa os R$1.000. Então vou indicar esse aqui, mas se você quiser mais memória RAM, saiba que tem a opção de 8 GB, mas aí passa um pouquinho dos R$1.000. Nesse celular aqui a gente já conta com um processador Dimensity 7020 da MediaTek, que é um processador muito bom, 4 GB de memória RAM, como eu falei, 128 de armazenamento. A gente tem uma tela Full HD IPS LCD de 120 Hz, que é uma tela também boa. Câmeras traseira de 50 megapixels e uma outra de 2 megapixels. Estabilização ótica de imagem, então é aquela imagem que tem um sisteminha na própria câmera, tem um sistema físico que estabiliza a câmera e faz não ficar uma imagem tremida, principalmente quando você está gravando. E uma frontal de 16 megapixels, mas que é um pouquinho mais escura a lente, tá? Abertura de f2.45. Lembrando que quanto maior esse número, menos claridade entra no sensor. Então quanto menor o número, melhor. Por exemplo, se fosse abertura f1.6, seria melhor do que abertura f2.45. E falando também de câmeras, né? Ele filma em Full HD 60 fps na câmera traseira e Full HD 60 fps também na câmera frontal, tá? Então as câmeras dele são para filmagem muito boas. E na bateria ele não vai fugir daquilo dos 5.000 mAh. Diferenciais desse aparelho, pessoal. A possibilidade de você pegar um aparelho de 8 GB de memória RAM, passando um pouquinho dos R$1.000, a câmera dele que filma em Full HD 60 fps, tanto na traseira quanto na frontal, e na traseira ele tem a estabilização ótica de imagem, que é muito bom, aumenta muito a qualidade do seu vídeo. E o processador dele também é um processador muito bom, que é o Dimensity 7020 da MediaTek. Esse celular a gente está encontrando ele hoje no valor de R$989,10 na Magalu. Próximo celular da lista, pessoal, Galaxy A15
4G, tá bom? 4G. Por que o 4G? Porque na versão 4G a gente encontra com 8 GB de memória RAM abaixo dos R$1.000. Se fosse, por exemplo, a A15 5G, ele já não compensaria tanto porque ele ficaria muito caro com 8 GB de memória RAM, aí compensaria pegar outros modelos. E de qualquer forma passaria também dos R$1.000. Lembrando então que a versão 4G, nessa versão o processador que a gente tem aqui é o Helio G99 da MediaTek, que é sim um processador bom, 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento, tela Full HD, Super AMOLED de 90 Hz, câmeras, 3 sensores na câmera traseira, tá? Um de 50 megapixels, um de 5 megapixels e um de 2 megapixels. E a estabilização dele não é tão boa porque é uma estabilização digital, ele perde um pouco pro Moto G54 na questão da estabilização. A câmera frontal, ela tem 13 megapixels com abertura de f2.0, né? Então entra mais claridade nessa lente do que no Moto G que a gente acabou de falar. Em questão de câmeras também, ele filma em Full HD 30 fps, tanto na traseira quanto na frontal, e questão de bateria também ele mantém naquelas 5.000 mAh. Diferenciais desse aparelho aqui: memória RAM, 8 GB, é um tanto bom de memória RAM, 256 GB de armazenamento, então ele se destaca no armazenamento também. As câmeras do A15 também são muito boas, apesar de não filmar em 60 fps e não ter estabilização ótica, são câmeras boas, principalmente para você tirar foto. E a tela dele também se destaca muito por ser uma tela Super AMOLED. A câmera é boa, a tela é boa, muita memória. É uma excelente opção esse aparelho aqui. E o A15 5G tá saindo hoje pra gente aqui no Mercado Livre por R$950 aproximadamente, tá bom? E um aparelho que se parece muito com ele, que é o próximo da lista aqui inclusive, é o Galaxy M15. No caso do Galaxy M15, a gente já tem o 5G nele e por conta disso a gente perde na memória RAM. E vocês vão ver aqui as configurações que tem no Galaxy M15. Ele conta com o processador da Dimensity 6100 Plus, que é o mesmo processador do Galaxy A15 5G, é diferente do que a gente falou aqui, que é o 4G. Memória, 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Tela Full HD, Super AMOLED de 90 Hz. Câmeras, uma de 50 megapixels, uma de 5 megapixels e uma de 2 megapixels. Câmera frontal de 13 megapixels, f2. Basicamente as mesmas câmeras do A15. Esse celular aqui ele é basicamente um A15 5G. A diferença dele pro A15 4G que a gente falou aqui é basicamente o que eu falei da memória RAM e do armazenamento. E o processador também, que não suporta o 5G. Mas, em geral, é o mesmo aparelho. Muda poucas coisas, assim, detalhes muito pequenos. A tela dele é um grande diferencial, porque a tela é basicamente igual à do A15, que é uma tela excelente, Super AMOLED. As câmeras também são muito boas e a bateria dele também se destaca por ser o único celular dessa lista aqui com 6.000 mAh. Ele tem 1.000 mAh a mais que todos os outros. Você vai ter mais bateria. Ele tá saindo aí pra gente no valor hoje de aproximadamente R$979, R$980 na Amazon. E pessoal, um aparelho agora que é uma dica bônus, tá? Que vai passar um pouquinho aí dos R$1.000, que vai ser que eu vou indicar pra vocês, Redmi Note 13, tá? E por que eu vou indicar esse celular pra vocês? Ele já conta com um processador muito bom, que é o Snapdragon 685, 6 GB de memória RAM, 128 de armazenamento, câmeras, uma de 108 megapixels na traseira, uma de 8 megapixels, uma de 2 megapixels, a câmera frontal de 16 megapixels, filma em Full HD 30 fps na câmera traseira e Full HD 60 fps na câmera frontal. E ele também vai seguir aquela mesma linha dos 5.000 mAh de bateria. O diferencial desse aparelho aqui, na minha opinião, é tanto o processador, que é muito bom, tanto a câmera para você tirar fotos, tá? É uma câmera muito boa que vai te dar aí 108 megapixels de resolução e é realmente uma câmera boa. Não é uma câmera ruim, apesar de ser da Xiaomi. Normalmente os da Xiaomi, que são uma câmera mais mediana, assim, mais ruinzinha, são os poucos, tá? Os Redmi tem uma câmera um pouquinho melhor. Pessoal, esses são os celulares que eu indico para vocês. Pesquisei eles dentre vários outros e esses foram os melhorzinhos que eu achei, tá? Só o último ali que passou um pouquinho dos R$1.000, que é o Redmi Note 13. Eu realmente recomendo esses celulares para vocês, são celulares muito bons. Se você gostou do vídeo e te ajudou a adquirir mais conhecimento para você escolher qual que você vai comprar, deixa o like aqui, comenta o que você achou, qual que você se sentiu mais inclinado a adquirir. E eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Agradeço demais a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!